Fala, espartanos, tudo bem? Pessoal, quero trazer para vocês aqui hoje um vídeo o mais rápido possível, que fique mais conciso, possível, que basicamente é uma análise do Bitcoin com uma correlação que está acontecendo agora e possivelmente pode acontecer algo parecido com o que foi em 2021. Ciclo esse que foi o qual me trouxe para o mercado, que eu passei a entender e conhecer o mercado. E eu estava presente desde 2020 até aqui, vi tudo o que aconteceu em 2021 e, enfim, quero trazer para vocês um pouco da visão de quem estava lá atrás. Tem um padrão no mercado cripto que é conhecido como Cruz da Morte e Cruz Dourada, que basicamente é quando a EMA 50 ela rompe abaixo da 200, ela forma uma Cruz da Morte, que geralmente acarreta padrões de queda muito fortes, E o mesmo ocorre ao contrário, quando a EMA 50 ela rompe acima da 200, que demarca uma Cruz Dourada e faz com que de fato o preço do ativo ele tenha grandes saltos, de preço. É um padrão gráfico muito conhecido, muito utilizado pela comunidade de traders do mundo todo. E nesse exato momento, no gráfico diário, a gente está tendo uma aproximação aqui da EMA 50 com a 200, que está chegando bem próximo. Já falhamos várias vezes em romper essa LTB que está vindo aqui desde o dia 20 de janeiro, Então assim, é um momento perigoso? É, mas pode estar acontecendo nesse exato momento o que aconteceu em 2021. E agora eu quero trazer para vocês essa correlação aqui que aconteceu. Vamos lá. Em 2021, entrando aqui pelo gráfico do Bitcoin, aconteceu o halving em 2020, certo? Tivemos o halving aqui, um movimento de alta que veio até abril nos patamares de 65 mil, aproximadamente. 64 e pouquinho, 64.900, mais ou menos. 64.800. Quando o preço ele chegou nesse valor de 64.800, já estávamos falando então de uma alta de aqui do fundo até o topo de incríveis 561%. Cara, quem viu isso aqui, notícias saindo do Bitcoin todo dia, o pessoal falando a respeito, foi a fase do FOMO, onde muita gente entrou no mercado, inclusive eu, trouxe muita euforia para o mercado. A gente está falando de uma alta de 561 vezes. Quem entrou spot lá embaixo, sem alavancagem, fez 5 vezes o patrimônio. Só nessa alta aqui. Isso em abril. Após essa alta toda que tivemos aqui no preço, cara, olha essa queda. Daqui, desse topo, o preço simplesmente caiu até as margens de 29 mil, 30 mil. Caiu 54,99%. E isso até julho. Tá vendo? Quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, foi o último dia de baixa, dessa correção que tivemos em um mercado de alta. Você acha que muita gente não pensou que de fato o ciclo tinha acabado? É por isso que eu ouço essa galera falar que o ciclo acabou, dessa vez está diferente, o topo foi 109 mil, não vai ter mais ciclo, não vai ter injeção de liquidez monetária. E eu venho falando, cara, a partir do Q3 as coisas provavelmente vão começar a andar, porque vai ter corte de juros, vai ter aplicação de injeção monetária nesse mercado, as coisas passam a melhorar, a gente começa a iniciar o rally de Natal. E esse ano de 2025 ainda é um ano de expansão monetária. A M2 ela está crescendo, o Bitcoin ainda não acompanhou, mas uma hora ele vai acompanhar. Então esse é o ponto que eu venho batendo na tecla e insistindo para que vocês entendam. Tá vendo que a gente teve essa queda de 54,99%, 55% para arredondar, que perdurou de abril até julho, onde decaiu, Tivemos essa baixa de preço, inclusive formamos uma Cruz da Morte aqui, só que quando formou a Cruz da Morte, a gente teve uma queda de simplesmente 15%, 17% na verdade. Não foi uma coisa realmente agressiva. Isso aqui foi, na verdade, foi um falso movimento para levar as pessoas a crerem que de fato tinha sido iniciado o bear market.
Porque logo após ela cruzar aqui, nesse dia, levou apenas 48 dias, aproximadamente 49 dias, para ela cruzar acima de novo. E já fez, né? Formou daí então uma cruz dourada. Que da formação da cruz dourada até o topo feito, que aí sim, de fato, demarcou, né, o fim da Bruin 2021, ciclo de alta, subiu mais 55%. Se a gente puxar do fundo aqui, né, de julho a novembro de 2021, o preço do Bitcoin saltou 135% em 114 dias. Cara, praticamente 1% por dia, de média, todo dia. Vocês têm noção do que é isso? Mais do que 1%, na verdade, né? E aí foi o topo, de fato, em novembro de 2021. Tô falando que vai acontecer a mesma coisa nesse ciclo? Não posso afirmar. Mas que eu acredito que virão altas maiores a partir do Q3, acredito. Até porque a gente não teve ainda essa expansão monetária. A gente não teve, de fato, uma injeção, um incentivo econômico para que o Bitcoin subisse de preço, e a gente já atingiu 109 mil. Imagina quando esse incentivo chegar, entende? É esse o ponto principal. Após isso, quando atingimos o topo aqui, 69 mil, começamos a corrigir de novo, formou outra cruz da morte aqui, tá vendo? Dessa vez de fato válida, e aí tivemos todo esse período de acumulação aqui. A gente partiu do 69 e veio buscar aqui embaixo no bear market, né, de 22, 23 ali, realmente uma queda de 77%, onde acumulou depois aqui, e após esse período de 462 dias do topo até a próxima cruz dourada, né, a gente só então em fevereiro começou a subir, que foi onde formou outra cruz dourada aqui. E aí a gente teve esses movimentos, né, essas explosões, que até então nenhuma vez ainda cruzou abaixo. Aqui chegou a encostar, aqui chegou a encostar também, mas não rompeu abaixo. E agora aqui a gente está se aproximando novamente. A questão que fica é, temos três opções na verdade, né? Pode tocar e explodir, assim como foi nesses movimentos aqui, né, que geraram movimentos exponenciais. Pode cruzar abaixo, levando a entender que iniciou o bear market, e cruzar acima logo depois, como foi aqui em 2021, onde literalmente isso aqui enganou muita gente, cara. Após uma queda de já quase 40%, ter uma cruz da morte e continuar caindo, o pessoal pensou, cara, já era, acabou, o topo foi 64 e pronto, não vai ter superação disso. Só que teve depois aqui essa formação de cruz dourada, e o preço renovou seu ATH, onde aí sim foi o topo lá em novembro. E aí agora a gente está se aproximando aqui, pode acontecer esse cruzamento e voltar depois de novo uma cruz dourada e ter aí sim, né, o topo ali aproximadamente por volta de novembro, outubro também, o que faria um movimento parecido com isso aqui, ó. Peraí, na verdade eu cliquei aqui nas opções erradas, né? Mas pode ter de fato um movimento parecido com isso, que foi em 2021, ou realmente aí eu tô enganado, eu tô errado, e essa EMA 50 vai cruzar abaixo da 200 e tá decretado o bear market, não vai ter realmente uma renovação de topo até antes de 2028 pelo menos, que vai ser o próximo halving. Posso estar errado, isso pode acontecer, é uma possibilidade também. Mas vocês entendem que, cara, na verdade, todo mundo que tá falando que esse ciclo tá diferente, agora acabou, foi o fim do ciclo, o topo foi em 109, pode estar também redondamente enganado? A gente tá falando aqui de uma queda de 30%, no outro caiu 55%, irmão. Será que os investidores desse ciclo aguentariam uma queda que aconteceu lá em 21, que também era ano pós-halving, ano de expansão monetária e os caramba? Será que aguentaria? Não ia aguentar. Esse é o ponto. Então o que eu quero trazer para vocês é isso, essa correlação.
do que está acontecendo com o que já aconteceu. E lembrando, eu não estou falando aqui só de análise gráfica, eu tava lá, eu senti aquele sentimento do pessoal, o mercado inteiro também falando, puta cara, acabou, esse ciclo foi diferente do de 2017, e infelizmente encerrou aqui, topo foi 64 e não vai ter mais. Mas cara, teve, entende? E começou quando? A partir do Q3, Q3 e Q4 foi forte, Q3 e Q4 foi justamente o tempo de expansão, e nesse momento, tudo indica, né, tudo aponta que a partir do Q3 também, a partir de junho ali, que vai ser a próxima reunião do Fed, que vai ter corte, provavelmente, porque essa próxima agora de maio não vai ter, já está precificado isso, em probabilística, né? Tudo indica que a partir do Q3, a gente de fato vai ter essa expansão e esse aquecimento do mercado e da economia. Então assim, não fique de fora, tá? Não caia no viés de que realmente o topo foi 109 e que agora acabou, que agora não vai ter mais expansão de liquidez, não vai ter mais renovação de ATH, o mercado morreu, esse ciclo está diferente e etc. Tudo aquilo que a gente escuta. Porque é impressionante, cara, o mercado está subindo, todo mundo fala, cara, é alta infinita, agora é lua e etc. Mas quando a gente tem aqui uma queda de 30% igual está sendo, aí acabou o ciclo. Agora é bear market, estamos na fase de acumulação, sabe? O pessoal não consegue ter realmente uma percepção clara do que está acontecendo nas entranhas do mercado. Vai pelo sentimento, vai pela emoção. E é isso que eu quero que vocês entendam e não vão por esse caminho. Como eu falei, tudo é probabilidade. A gente pode estar enganado, eu posso estar enganado com a minha análise? Posso, completamente. Mas sinceramente, só vou mudar de opinião quando a gente chegar em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro e o mercado não andar. Quando acabar o Q4 e cara, realmente nada aconteceu, aí eu admito que estou errado também, não tenho problema com isso e segue o jogo, tudo bem? 2028 tá logo ali. E assim a gente segue. Mas essa é uma análise pura e simples do que aconteceu, com o que está acontecendo e o quão parecido é. E a gente está muito melhor ainda, porque caiu só 30%. Imagina se tivesse sido no outro, igual a outro, que caiu 55%. Enfim. O que eu tinha para trazer é isso, pessoal. Espero que vocês curtam aí. Novamente, agora para quem está no YouTube, eu tenho também um canal no Telegram, onde eu passo informações, sinais, materiais de estudo e realmente acompanhamento direto, individual, com cada um. O link está na bio, pode acessar aqui, né? E entra lá, fica à vontade, fala comigo diretamente. Vocês têm acesso a mim diretamente. E é isso. Curta aí, se inscreva caso você não seja inscrito ainda. E tamo junto, pessoal. Ótimos trades aí. Valeu!